está aqui em Jeremias 18, onde fala assim, ó. O vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E assim, eu sempre leio essa mensagem, muitas pessoas ministram, cada um Deus usa de uma forma, mas assim o Senhor estava falando comigo que aqui não é nem o processo de como o barro ficou para que o oleiro fizesse o vaso. Aqui é um processo de que o vaso já estava pronto e se quebrou. Quanto de nós, né? Alguns se acham pronto, mas outros realmente já está um vaso pronto e se quebra na mão do oleiro. Então tá falando de um vaso que não é um vaso que se achava vaso. É um vaso que já estava pronto e quebrou na mão do oleiro. E ele falou assim para Jeremias: não posso fazer como estou fazendo agora. Ele pegou aquele vaso que quebrou, eu acredito que ele molhou, fez alguma coisa e começou a fazer outro vaso. E o que ele está falando aqui nessa mensagem, o que ele falou para mim, o vaso estava pronto, mas se quebrou na mão do oleiro. E se você for ler o resto da mensagem, ele tem uma mensagem aqui de exortação para ser um vaso do Senhor. Nós passamos por tanta coisa para chegar a ser um vaso do Senhor. Eu não estou falando só de ser um vaso usado. Eu estou falando de alguém que está dando fruto, de alguém que está seguindo como Deus quer e deixar se quebrar. Então, essa palavra de reflexão é que nós venhamos ver o que está precisando, que o nosso vaso melhore, o que nós estamos precisando para que não venha a ser quebrado, para passar pelo processo todo, de ser feito de novo pelo oleiro, de ficar lá no forno, de passar por todos os processos. Aqui não está dizendo como era aquele vaso, diz que foi um vaso de barro, mas a gente não sabe como a estrutura do vaso, como ele fez, se ele fez um design, algo diferente, todo o processo que o vaso passou para ser quebrado. Então essa palavra aqui é um alerta, não é uma palavra para você falar: ah, Senhor, eis-me aqui, eu sou vaso, me quebre. O Senhor não tem vontade de te quebrar. Foi necessário quebrar. Foi necessário quebrar porque o vaso estava precisando. Mas se o vaso realmente estivesse como Deus quer, buscando ao Senhor, lendo a palavra do Senhor, se separando, se santificando, talvez não fosse necessário quebrar o vaso. Alguma coisa teve para que aquele vaso fosse quebrado. Só Deus sabe o que aconteceu. Então, essa reflexão que eu venho trazer: se você é um vaso, se humilha diante da potente mão do Senhor, vê o que está precisando, para que não seja necessário que ele te quebre, mas se assim for necessário que ele te quebre, se aprove o seu, amém. Eu já fui quebrada várias vezes, o Senhor precisou quebrar e fazer de novo, mas eu estou pedindo ao Senhor para que eu continue o vaso que ele quer que eu seja nas mãos dele, no oleiro. Quando ele levou Jeremias para aquele lugar, ele levou Jeremias para falar de uma forma diferente. Se você for analisar essa mensagem, a mensagem fala que ele estava lá com um vaso nas mãos de barro e ele se quebrou e ele fez outro vaso. E ele falou a Jeremias o quê? Eu posso fazer outro vaso. Ele pegou e fez outro. O Senhor tem prazer na nossa mudança. O Senhor nos escolheu. Nós somos barro, sim. Ele é o oleiro. Mas o vaso se quebrou. E só o Senhor sabe o mistério por qual aquele vaso quebrou. O que estava na estrutura do vaso. Às vezes uma pedrinha, uma coisa. Não sei o que é, mas o vaso se quebrou na mão do oleiro. Não sei o que estava fazendo aquele vaso se quebrar. Então foi o que o Senhor falou comigo nessa madrugada. Eu falei: Senhor, quantas vezes foi necessário o Senhor me quebrar, né? Quantas vezes? E se for necessário, mas eu acredito que a vontade do Senhor não é quebrar. A vontade do Senhor é que você ande conforme Ele quer para a sua vida. Você é um vaso do Senhor. Você é um vaso e Ele é o oleiro.